transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus, e o seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. A distribuição ali das terras, que está em Ezequiel 48, isso já no reino milenar, nós vamos perceber que tem uma distribuição de terras ali naquela terra de Israel. E interessante que a partir do verso 30, nós temos também as portas dos muros dessa cidade na terra. Isso é no milênio. E nessas 12 portas, nós vamos perceber que na porta oriental tem a tribo de Dan. Por que eu estou destacando a tribo de Dan nesta Jerusalém da terra no milênio? Porque não podemos comparar esta realidade de Jerusalém restaurada no milênio com a Nova Jerusalém. Na Nova Jerusalém não há menção da tribo de Dan, até porque nos 144.000 não é mencionado Dan, que vai ser a figura da apostasia acerca da igreja ali. Então tem a figura da apostasia apontando para Dan. Então essas 12 portas que está mencionada aí na Nova Jerusalém não tem qualquer comparação com estas 12 portas que se encontram em Ezequiel 48. Até compartilhei isso, né, com os pastores, com os irmãos. Importante nós ressaltarmos isso. Todos esses detalhes que se encontram aí, mostrando uma Jerusalém na terra, né, e toda a diferença que existe com a Nova Jerusalém que nós estamos estudando hoje. É isso. Pastor Igor quer acrescentar algo? Sim. Vamos acrescentar aqui, ó, o versículo. Vamos descer um pouquinho, a gente sobe um pouquinho, depois a gente vai descendo, né? A gente vê aqui que ela, primeira coisa, né? Ela desce. É o versículo 10. Primeira coisa, né? Ela desce do céu. Ponto. Né? Então, ela desce do céu, ela não fica lá, porque antes ela estava lá. Então, se ela está lá, a gente observa o quê? No reino milenar? Que a igreja terá acesso, né, a essa cidade, terá acesso a esse local que é o céu, onde ela se encontra. Você vê isso lá em Ezequiel, acho que é no capítulo 41 ou 42, que vai dizer que, né, assim que começa a mostrar toda a estrutura do templo, ele vê como se fosse ele tem a mesma visão que ele recebeu lá no rio Quebar. Que visão é essa? Ele viu o mar de vidro lá no céu, né? Ele viu o mar de vidro lá no céu. Então, o que a gente entende? A gente entende que tem coisas que ficam no céu ainda. Se o templo de Ezequiel está enxergando aqui na terra e ele está vendo o mar de vidro no céu, então porque está no céu, né? Ele está vendo essas duas conexões, como se fosse aquela escada de Jacó, conectando uma coisa aqui e lá. E por que não é lá, né? É lá no céu. E por que está conectando? Está conectando porque existe ainda uma cidade lá, uma cidade literal. O irmão perguntou aqui no chat, essa cidade literal? Claro que é. Vai falar de Melquisedeque, ele era rei de Salém. Não é uma cidade da terra aqui, era uma cidade do céu. Era uma cidade que está lá no céu, né? Então ele era rei de lá, ele é rei de lá, né? Melquisedeque é rei desta cidade, a cidade que é do alto. Então lá existe uma pátria, existe uma cidade, né, que vai descer sim. Só que ela não desce no reino milenar.
Por quê? Porque quando você vê a estrutura de tudo complexo do reino milenar, ainda existe alguma coisa no céu. Aí você vê os 144 mil indo, subindo ao Monte Sião, junto com o Cordeiro, para adorar o Senhor, cantando um cântico que só ele sabe cantar, já está glorificado. E o texto diz, e ouvi uma voz do céu. E aí você vai chegar lá no capítulo 15, você vai ver uma grande multidão em cima do mar de vidro, no céu. Então, entendo que quando diz que descia do céu, é que ela desce depois dessas coisas, porque ela permanece lá ainda durante esse período. Tem que ser feito as profecias que remetem a Jerusalém da terra se cumprirem primeiro. Primeiro tem que se cumprir essas profecias. Aí depois é que vem a cidade, ela desce do céu, tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como uma pedra de jaspe, como um cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro, com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Então você vê que tem ali 12 portas, tem 12 anjos, né? E em cada porta tem um nome das 12 tribos, né? E aí você vê o que o Ricardo falou, não tem ali o nome da tribo de Dan. Por que não tem o nome da tribo de Dan? Porque está claro, ali fala dos 144 mil. Né? E portas são entradas, né? É por onde se entra. E o que você tem aqui? Você tem os 12 anjos e você tem as 12 tribos. É tudo liderança. Porque ao anjo que está, né, lá em Sardes, ao anjo que está em Filadélfia, é o governo, é a liderança. São as tribos e são as lideranças. Estão ali nas portas, nas entradas, né? Estão ali. E aí vai dizer, da banda do Levante tinha 3 portas, da banda do Norte 3 portas, da banda do Sul 3 portas, da banda do Poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e nele os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Você está percebendo? A Nova Jerusalém é como se fosse um museu. Você olha para ela e você está vendo ali nela toda a história, desde as 12 tribos. Está lá, 12 tribos, 12 anjos, 12 apóstolos, fundamentos. Estão ali como se fossem os fundamentos ali.